Bom, vamos ganhar tempo, né? Que hoje começa um novo tema, e esse tema, né, ainda dentro da série, mas esse tema também vai ser bem interessante. Eu já vou começar liberando uma chave, um princípio que Deus me deu, que eu uso na minha vida, e vocês vão, se possível, até quem quiser, anote aí, né, ou tire foto da tela, enfim, tá bom? Para você estabelecer como princípio, tá bom? Ok? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja, esteja e permaneça sobre a sua vida. Amém? Receba essa paz em nome de Jesus, independente da fase que você está passando. Paz é um estado de espírito, então você decide ter paz, mesmo em meio à luta, enfermidade, qualquer coisa, você deseja ter a paz. E quando você deseja ter a paz repousa sobre a sua vida, amém? Então vamos lá. Vamos aqui, que eu acredito, né, se a gente conseguir desenvolver bem aqui, o pessoal está chegando, sejam bem-vindos aí. Esse tema de hoje, talvez a gente consiga fechar hoje, né, José? Vamos ver, né? Vamos ver aí se às vezes a coisa rende, graças a Deus, tá? Sim, vamos lá. Então, nós estamos falando sobre autogoverno, tá, gente? Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão começar a tomar a frente da vida de vocês, espiritualmente, diante de Deus, e da sua própria vida de um modo pessoal, aprendendo a fazer coisas para você. Eu repito, que falei domingo, já falei na quarta-feira, de que se você fizer uma soma, 90% dos problemas que você tem não são seus, são de outras pessoas, só que você está trazendo e colocando na sua vida. Aí parece que você tem muito problema. Mas se você for passando uma reguinha aí rapidinho, você vai ver que boa parte, de 60%, 70%, acima de 50%, os problemas são de outras pessoas. Aí é claro que nisso soma também do trabalho, soma do relacionamento, soma, às vezes até no relacionamento, você tem que decidir por você. Eu e a pastora, quando rola lá uma treta, alguma coisa assim, eu paro, analiso e falo, não, eu tenho que mudar nisso aqui. Eu dei mole aqui, ou eu afrouxei aqui, ou eu vacilei aqui. Então eu decido sobre mim. Se ela quiser mudar, eu estou aqui para ajudá-la a mudar. Mas se ela não quiser mudar, e graças a Deus pela experiência que nós temos, ela vai mudando, tá? A gente ensinou, meu amor, cuidado aí, tá? Para não bater aí, tá, meu amor? Aí o que acontece? Isso. Aí o que acontece? Então eu aprendi isso. Eu puxo a responsabilidade, porque se eu ficar botando a culpa nela e tal, a gente vai ficar um ano inteiro discutindo sobre algo que talvez ela não queira mudar. Aí eu mudo em mim aquele posicionamento, sem briga, sem guerra. Eu decido dentro de mim que eu não vou mais dar mole naquela área, ou não vou permitir mais aquilo. Com o filho é a mesma coisa, gente. Eu achei muito interessante, até estava contando essa história para uma querida irmã, uma senhorinha, ela deve ter seus 80 anos aí, na época devia ter seus 70. Não, na verdade ela era mais nova, né? 80 anos ela estava agora quando o filho contou a história. E ele falando, né, que um dia ele fez uma malcriação com ela e ela proibiu ele de sair e ele ficou muito chateado, o filho. Ele tinha 18 anos e queria ir para um lugar. Ela falou que ele não iria, né, pelas razões da mãe. E ele bateu a porta do quarto, ficou chateado com ela. Aí ela bateu na porta, né, uma senhorinha. Bateu na porta, que negócio é esse? Malcriação é. Eu não te amo, eu te odeio, que não sei o quê. Aquela crise, né, de filho que às vezes rebelde faz isso. Ela olhou para ele, uma baixinha desse tamanhozinho assim, ó. Olhou para ele e falou, meu filho, você não é obrigado a me amar. Você me ama se você quiser, mas me respeitar, você tem que me respeitar. Ela estava decidida no coração. E ele conta essa história, é um padre ele hoje. Ele é um padre. Ele conta essa história, ela sentada na primeira fileira, morrendo de rir, uma senhorinha que já deve estar com seus 80, 90 anos, e ele contando isso e dizendo assim, tipo assim, muito obrigado, mãe, por essa postura que a senhora teve comigo. Porque ela decidiu dentro dela que ela não ia sofrer pelo amor de um filho que não quer amar. Ele só tem que respeitar, não tem que ir lá para desrespeitar a véia. Tem que respeitar. Agora amar,
Deixa quem quiser te amar. Não quer te amar, fica em paz. A decisão tem que ser sua. Isso é autogoverno. A veinha deu um show de autogoverno. Quem está entendendo, diga amém. Então pare de carregar carga, de sofrer. Vai lá, senta, resolve, faz, você tem que fazer. Mas decida, vê que não está tendo resolução, resolva você. Resolva na sua vida. Está lá, o filho está dando trabalho, a filha está dando trabalho, não sei quem está dando trabalho, a sua família está dando trabalho, está acontecendo isso, não sei o quê. Está você se desgastando. Você está vendo que a pessoa não quer decidir. Aí fica você, meu irmão, minha irmã, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos sofrendo por uma coisa que nem é tua. Ei, tá bom, ok, tenta quantas vezes você quiser tentar, mas tudo tem um limite, até Deus. Nós estamos na terra tendo tempo para salvação. Vai chegar uma hora que o limite vai acabar. Até Deus colocou limite. O mar tem limite. Tudo tem limite. Só você, que é a Madre Teresa de Calcutá, que não tem limite. Então, em nome de Jesus, coloque limites. Isso é um autogoverno. E está tudo bem. E outra coisa, parece que isso é o errado, né? Não parece? Nossa, está errado. Ok, me perdoe. Continuem agindo como você está agindo e está tudo bem. Administre bem suas doenças por conta dos outros. Sofra, depois quando você vai para o hospital, não tem nem ninguém para te levar desses que te fizeram mal. E está tudo bem. Mas como líder espiritual, eu estou te ensinando a você começar a entender que a sua vida é pessoal. Você tem que, no bom sentido, correr atrás, na frente, a posição que você quiser, mas dos seus prejuízos e da sua vida. E puxar para você as responsabilidades que você precisa fazer. Então, eu quero iniciar aqui dizendo que você tem que estabelecer princípios para você. Não, a partir de agora eu vou fazer assim, assim, assim. Eu não vou permitir mais isso, isso, isso na minha vida. Você está ajudando, a pessoa está ajudando. Você está fazendo, está fazendo. E a pessoa está ali, né? A única pessoa, meu irmão, que você vai ter que ter uma paciência de Jó é seu cônjuge. Aí você tem que ter uma paciência de Jó. Não tem jeito. Tem que ter, irmão. Tem que falar, Deus me ajuda, bota em mim a paciência de Jó, a fé de Abraão, o coração de Davi, a sabedoria de Salomão. Porque cônjuge tu tem que ter. Agora, filho, filha, primo, tia, eu vejo pessoas sofrendo por causa da tia, da tia, da tia. Da prima, minha prima, o que houve? Minha prima que mora lá em Amapá, ela está com problema com o marido, estou aqui muito arrebentada. Estou em depressão, nunca imaginei que isso poderia acontecer. Está com depressão por quê? Aí tu olha, você está com teto, arroz, feijão, seu cantinho. Você não está mais na barraca, arrumando confusão, não está mais na rua, não está arrumando treta com ninguém, está vivendo a sua vida de boa. Aí, por causa do problema da avó Candinha, do tio João, do fulano de tal, do vizinho, eu estou triste porque, pastor, o cachorro da minha vizinha está mal, o bichinho não levanta nem os quartos, eu estou muito mal. Tadinho do cachorro, né? Tadinho. Mas, aí eu vou falar, aí você vai falar assim, nossa, esse pastor é muito mau, duro e insensível. Não, eu estou tentando libertar a tua alma de prisões. Vamos para Jesus, que é o mestre. Olha esse versículo que você sempre leu e nunca entendeu. Um homem, eu não lembro, quem aí é teólogo me ajuda. Eu acho que era o pai dele estava morto, e eles estavam vindo no sepultamento lá, ia ter o sepultamento do pai dele. E ele queria seguir a Jesus lá para um determinado lugar. Aí Jesus falou, vamos embora, vamos lá. Ele falou, Jesus, deixa eu enterrar, acho que era o pai dele. Aí Jesus olha para ele e fala uma parada loucona. Deixa os mortos enterrar seus mortos.
Que isso, Jesus é mal demais. Sabe o que ele quis dizer com isso? Seu pai já morreu. Ele agora encerrou ali o processo de missão dele. Você continua com a sua missão e você quer andar comigo. E eu vou mudar e transformar a sua vida. Deixa quem já está lá para enterrar, para fazer o processo, e vem caminhar comigo. Parece muito grosseiro. Pastor, o que é isso? Você vê as pessoas indo para Jesus e falando, olha, está ali sua mãe e seu pai, seus irmãos. Ele vai lá de maneira seca e fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que me amam e que me seguem. Parece grosseiro isso, mas ele não é o nosso mestre, sim ou não? Ele não ensinava com tudo que ele falava e fazia, sim ou não? Não tem ensinamento nisso? Sabe o que é o ensinamento disso? É você não ficar se prendendo a pessoas. Mas isso não é ruim, pelo contrário. Quem aqui, não levante a mão, já passou por uma situação assim? Estava convivendo, estava brigando. Rolou uma distância, melhorou. Não é? Mas tem gente que não aguenta. Tá junto ali na família, tá brigando. Aí um vai lá, né, vai morar em outro lugar, vai para onde, não sei o quê. A pessoa vai atrás, ou fica lá e quer de novo. Eu já, aqui não, mas em outro lugar, eu já tratei de casos, estava tendo uma treta entre a mãe e a filha. Uma treta há anos. Aí eu consegui, graças a Deus, misericórdia, palavra, aí Deus fez um mover, que elas moravam juntas, né? A mãe deixou a filha com a família morar lá, né? O marido e a galera, né? E, meus irmãos, é uma coisa de louco. Era uma briga, era um desentendimento. Como? Meu irmão, morar dentro ali não vai dar, irmão. Até eu, se eu fosse morar com a Zefinha, meu Deus, eu fui morar atrás da casa dela, com parede, irmã. Eu botei a única porta que tinha, eu botei um tapume. Irmã Marta, eu botei um tapume assim. Ela arrumava ideia pelo tapume, irmã. Ela brigava pela gretinha do tapume. E quando eu não brigava, ela botava o copo para escutar a estreita que tinha lá do outro lado. Zefinha, e era crente. Não dá certo, irmão. Imagine essa mãe, filha e o genro e a neta moravam dentro da casa da sogra. Dentro ali, no miolo. Meus irmãos, e a idade, né, a mãe já com uma certa idade, era uma diferença de mentalidade. Ah, meu Deus do céu. Irmão, pensa numa treta. Vieram para um atendimento na outra casa, Deus agiu, fez o mover, que Deus sempre faz o mover. Deus abençoou a moça, a filha, ela conseguiu alugar ou comprar uma casa maravilhosa e foi para lá. Meus irmãos, a nuvem saiu, ficou um sol maravilhoso, alegria, e eu atendi as duas de novo, aquela coisa boa, e aquele clima, aquela coisa toda. Demorou um tempo, de novo deu um problemão. Eu falei, ué, não entendi nada. Me pergunta, por quê? A filha chamou a mãe para passar uns dias lá. A mãe gostou da casa, e ficou ficando, foi ficando. E brigaram tudo de novo. Aí veio, eu falei, ué, mas o que houve? Ah, minha mãe está morando lá, está fazendo isso. Vocês estão entendendo? Procurou, irmão. E aí é um transtorno, você não tem noção de como as coisas. Aí já entra o marido, aí a neta, o neto, aí é um rolo doido. É melhor você cuidar da sua vida, ajudar. Eu falei, dê toda assistência a ela, vai lá, visita, leva tudo que ela precisar. E estava indo tudo bem. Quando trouxe para perto, deu ruim de novo. Então estabeleça princípios, por quê? Olha que coisa linda agora para a gente entrar direto aqui. Você e eu, nós nascemos para reinar. Para pegar a nossa vida mesmo. Já é difícil reinar na nossa vida, reinar na nossa mente. É difícil a gente dar cabo de entender a nossa própria vida. As nossas dificuldades, é muito difícil. O Ney entender o Ney. É difícil. Conviver o Ney com o Ney. Você acha que eu ruí a unha por quê? Já não ruo mais. Né? A professora fez assim logo aqui, ó. A irmã já olhou para o pastor e falou, meu Deus, o pastor falou errado.
Então, parei. Mas por que você acha que eu ficava assim? Porque eu mesmo, comigo mesmo, estava tendo treta. Entendeu? A ansiedade, pensando, Ney, você tem que fazer isso. Ney, você não fez isso, você tem que fazer isso. Ney. Aí eu falei, sabe uma coisa? Poxa vida, eu vou fazer checklist, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Foi organizando dentro de mim, eu conversei comigo. Olhei para mim e falei, Ney, autoterapia, Ney, por favor e tal. Entendeu? Você nasceu para vencer, mas para você vencer, deixa eu te ensinar um princípio. Aí você pode tirar foto, pode liberar ali, filho, por favor. Isso, passou. Nós estamos no segundo tema, né, da série Reinado, Viva Reinando, né? Agora você nasceu para reinar é o tema de hoje. Eu quero liberar um princípio para você. Se eu sou você, eu anoto isso. Eu tenho um princípio na minha vida que é assim: eu não gosto de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Calma que eu não sou toque e nem sou, como se diz, aquela pessoa metódico ou perfeccionista. Isso é um erro grave, tá? Não seja perfeccionista. Eu não sou perfeccionista, não tenho toque e nem sou Caxias. Porém, é um princípio. Evite coisas quebradas. Seu jarro de planta quebrou, tá só metade lá. Aí você tirou os cacos, jogou fora e ficou o jarro lá. Terra para fora e o jarro pela metade. Um dia eu vou comprar outro jarro. Já joga fora logo. Deixa a planta lá na terra, lá, bota bonitinho, mas não fique com o jarro quebrado. O celular quebrou. Para que vai consertar? Não. Para que você está guardando? Bota para consertar ou joga fora. Fica com o celular. Tem gente, eu fui numa casa, a casa estava numa miséria só. Não é daqui da igreja, não. É gente de longe. De verdade, gente de longe. Lá mora, nem sei onde é, Jacarepaguá. Sei lá, aquela banda lá. Fazer uma visita. E a pessoa estava numa situação muito difícil. Eu entrei, óbvio, o quadro estava bem estranho. Quando eu olho na janela, tinha uns 6 celulares quebrados, empilhados, no cantinho da janela. Energia de coisa quebrada, energia de coisa parada, energia de coisa que não tem mais jeito e você está agarrado naquilo. Isso te atrapalha. Ou você bota para consertar. Pastor, não tenho dinheiro. Espera, mas você tem um propósito. Mas vai guardar coisa quebrada para quê? Então, está quebrado, ou joga fora, ou conserta. Isso é um princípio. Nada faltando. Tem gente que guarda um sapato, irmão. Estou falando para vocês sério. Você que está visitando, seja bem-vinda. Não guarde um sapato. Um sapato só. Guarda não. Libera. Senão vai ficar faltando coisa sempre na sua vida, nada vai se completar. Fora do lugar. Acontece, tá, gente? Se você for no meu escritório, vai estar cheio de coisa. Mas se eu estiver fazendo uma coisa, vai estar cheio de coisa. Mas eu fico agoniado, eu quero depois ir lá ajeitar. Não é nada certinho, um do ladinho do outro. Tem gente que, né, irmã Bruna? Né? Irmã Bruna mede se está o controle do maior para o menor, do ar-condicionado, da televisão, da Sky, da NET, da nananana, ela bota. Tô brincando, isso é brincadeira. Mas, não exagera, né? Não é para tanto. Mas a irmã mede com metro para ver se está certinho. Tô brincando. A Laurinha está com a mania de. Ela vê uma brecha do armário, ela fecha ela para mim. Fala, pelo amor de Deus. Ela levanta, vai lá e fecha. Entendeu? Umas ideias. 26. Aí. Não pode botar o volume no 26, tem que ser 25, 30, 35. Né? É as ideias dele aí. Aí não precisa ser nesse nível, mas de vez em quando dá uma arrumada. Senão a sua vida pode ficar bagunçada, porque você está refletindo, como você está aqui dentro, você reflete fora. Mas fala se não é prazeroso quando você arruma e deixa tudo certinho, não é prazeroso? Sim ou não? Porque na verdade a tua alma queria aquela arrumação. Fala a verdade, quando você arruma, quando você compra uma peça de roupa, 2, 3, que você arruma o guarda-roupa, você não fica feliz? Porque a sua alma gosta de ver a coisa ali arrumada. Entendeu? Então, evite deixar coisas abertas. O meu negócio, deixa aberto lá. Usou o detergente não, aquele Veja, o Cif, Veja, que tem uma tampinha assim, ó. Usou, aí deixa aberto. Fecha.
para o seu entendimento, a sua alma, o seu espírito aprender a fechar as coisas. Porque você deixa aberto, o que acontece? Você vai deixar muita coisa aberta na sua vida. Aí você vai ficar acumulando coisas abertas na sua vida que você não consegue fechar. Quem está entendendo, diga amém. Então estabeleça como princípio. Outro princípio que eu tenho: Deus é um Deus de ordem, é um Deus organizado. Deus não age na desorganização. Tanto é que quando a Bíblia diz isso, hein? A Bíblia começa dizendo assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, era um rolo doido lá, tanto é que a água passava, era como se fosse um brejo. Ele botou a água no lugar, a terra seca no lugar dela. O céu era uma mistura de cores, de claro com escuro, de trevas com claridade. Ele foi lá, estabeleceu, separou. Eu tenho um entendimento que o céu, ele, de alguma forma, ele descia, como se ele fosse mais. Não é que o céu é mais baixo. O que está nas regiões celestes era mais baixo. Aplicava-se aqui também. Sabe? A névoa, o ambiente sombrio. Ele foi lá e fez separação. Você vai ver na Bíblia lá, ele separou dia da noite. Ele fez uma organização padrão. Aí ele pegou os passarinhos, fez tudo colorido. Vamos botar cor nesse negócio. Aí fez a arara de uma cor, os periquitos. Aí ele brincou com os periquitos, foi lá e botou: esse aqui vai ser amarelo, esse aqui. Os pintinhos vai ser amarelo. Aí os homens vão lá e pinta de rosa, pinta de tudo, né? Pinto é amarelo. Botou os pintinhos amarelo, tal. Conclusão, organizou tudo. Aí vem a criação dele. Um caos. Eu fico imaginando Deus. Assim, meu filho, arruma o quarto, só para eu ajeitar a tua vida. Porque se tu não está arrumando ali as tuas coisinhas que eu estou te dando, o escritório ali, a vida, eu penso nisso, falei: meu Deus, o escritório está assim, Deus deve ficar como? Aí, ó, querendo abençoar, dei o escritório. Oi? Mano, não fala não, se a gente vai ter gente que nem vai voltar mais aqui com raiva da gente. Não, eu falei que, não sei se todo mundo ouviu, que já começa pela roupa de cama. Tem gente que tem o hábito de falar: eu já vou dormir de noite, para que eu vou dobrar a roupa de cama? É verdade. Né? Pense assim sobre o banho também. Vai ter que tomar banho amanhã, não toma não. Toma, pensa assim. E a gente vai ver o resultado disso. Vocês estão entendendo? Então, bote isso como princípio: Deus é um Deus de ordem. Coloque isso no teu coração. Tudo que você fizer para Deus, faça da melhor forma possível. Organize, faça tudo bonitinho, tudo direitinho. Isso vai ser bom para você, porque Deus vai ser agradado, Deus vai te honrar, você vai ter resultados e você vai estar bem. A pior coisa que tem é quando você está cheio de coisa para fazer na cabeça. Tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir lá em tal lugar. Faz uma listinha, joga no papel e vai só no checklist, só executando. Fica em paz. Aí a unha está crescendo. Eu estou ansioso, estou fazendo isso. Claro, tu está carregando o mundo, fazendo tudo. Ainda mais mulher. Eu fico imaginando mulher. Por quê? Lava roupa, lava louça todo dia. Todo dia. Ainda que não lave roupa todo dia, mas já fica com a cabeça que tem que lavar. Não é isso? Eu sei. Eu tenho um exemplar lá em casa. Lava louça, lava roupa, passa pano, varre. Aí alguém doente tem que se preocupar para dar um remédio, a hora do remédio. É uma coisa de louco, meu irmão. Vida de mulher é um negócio doido. Aí como é que a mulher vai ter paz? Como é que a mulher vai raciocinar direito? Seu Deus é um Deus de... Deus está falando aqui: organize a sua vida, que Ele vai dar ordem no que você precisa. Isso é autogoverno, porque às vezes você está com a vida bagunçada e quer que Deus bote ordem na sua vida. Se nem tu está botando ordem, se você não está arrumando a tua casa, eu que vou lá arrumar para tu? Não vou não, irmã. Com todo carinho e respeito a irmã que está visitando. Eu falo: meu Deus, não vou, esse pastor é muito mal, não vai arrumar a casa. Não, irmã, se tu não arrumar, eu não vou lá arrumar para tu, não. Aqui, microfone aqui. Aqui, irmã Sandra. Sabe o que às vezes eu penso, pastor? Porque, por exemplo, assim, nós temos agora a Manuela, uma criança com 3 anos. A gente ensina até as coisas, Sim. tudo bem, mas ela tem uma organização que é dela. A Manuzinha? Ela não pode ver uma gaveta aberta, ela não nova pode geração. ver um armário, tudo. Se ela vê um negócio com uma tampa, ela pega a tampa e fala: vovó, de onde que é essa tampa? Olha, É fora de série, característica. Quer dizer, eu acho, então, isso que eu ia falar, que já é uma característica da pessoa. Tudo bem que tem aquela pessoa desorganizada, que quando fica mais madura, ela se organiza. Mas a gente acha lá em casa muito interessante esse jeito da Manu.
E a Maria nem tanto. A Maria faz também. A Jéssica mas é mais... mas assim, já está com 14 não tem a anos. mesma. Deveria Às vezes ter... tem que... Faz, mas a Manu é interessante porque assim, a gente não obriga, não exige, porque ela ainda é muito Eu vou novinha. explicar o que é isso. Mas ela já tem essa coisa. Vê uma gavetinha aberta, ela vai lá e empurra. Se ela não consegue, ela fala assim, vovó, vem fechar a gaveta. Se ela não consegue empurrar. Não é interessante para uma criança? Eu acho. Então, eu acho que já tem um pouquinho da Perfeito. pessoa. O que é isso? Existem pessoas que já nascem com o senso ou o dom de organização, administração, dom da palavra. Tem pessoas que já nascem. Mas aí você fala, então, ótimo, puxa vida, então eu sou desorganizado porque eu não nasci com dom de organização. Talvez a Manu nasceu e a Maju não nasceu, ok? Não, tem, mas não é no nível da Manu. Mas sabe o que significa isso? Deus é tão justo que o ser humano é capaz de aprender tudo. A gente sabia andar de bicicleta? Não, aprendemos. Você sabia dirigir carro? Já imaginou? O carro é uma loucura, né? Você dirige de um lado só, gente. Isso é loucura. Se fosse, eu pensava, por que não é no meio? No meio seria mais fácil. É num lado. Então é difícil, não é fácil. A gente não aprendeu? A irmã Kari está aqui, ó. Depois de 50 provas no Detran, está aqui, ó. Está com a carteira. Estou brincando. É brincadeira, né? Foram só 10. Aí, quantas foram? 2. Tá no lucro, tá no lucro. Eu conheço uma que está na 6ª. Já pagou o PIB do Brasil, até subiu de tanto que ela pagou Duda. O Duda está rico. Então, assim, o que acontece? Nós podemos aprender. O que eu estou ensinando para você aqui é só você falar assim, eu vou fazer esse negócio aí. Eu vou me atentar para isso. Quando eu deixo algo aberto, eu vou lá, volto e fecho. Só de raiva. Aí você acostuma, no automático. Então, o ser humano é assim. Então, se você... porque as pessoas falam assim, mas eu não sou organizado. Não é, porque você não quer. Se você estabelecer... Você já viu dança sincronizada na água? Aquela dança na água? Meu irmão, as perninhas fazem assim, ó, uma do lado da outra, tudo igual. O ser humano... Aqueles que dançam no gelo, em cima da bicicleta, no gelo, o ser humano faz qualquer coisa que queira fazer. Isso é autogoverno. Quando eu não tinha bicicleta, na época da peleja, garoto, ia para casa casa de família, que se falava, né? A irmã não sabe o que é isso, que a irmã é de uma geração top, riquinha e tal. Mas a gente tinha que ir para casa... Minhas irmãs trabalhavam em casa de família e levavam nós para poder comer lá, né? Então eu ia para lá, supostamente para ajudar, mas comia. E aí tinha uma bicicleta. Eu fiquei encantado, porque bicicleta era artigo de luxo, de rico. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, eu tenho que aprender a andar nesse negócio. Já que eu não tenho, eu quero tirar aqui, aprender tudo que eu posso. Meu irmão, me ralei todo, mas aprendi. Sozinho, sem ninguém para segurar, eu caía, levantava, e me arranhava, até aprender. O ser humano é capaz de fazer tudo. Saia daqui hoje dizendo, eu vou tomar o autogoverno da minha vida. Esse final de ano eu vou treinar, vou fechar as pastas de dente tudinho. E não brigue com ninguém, não, porque senão vai dar briga, tá? Porque tem gente que deixa a pasta aberta, o vaso aberto. Tem gente que, né, daquele jeito. Não vai arrumar confusão com os outros, não. Você está aprendendo a sério sobre autogoverno. Não é para você governar a vida dos outros. É para você chegar e fazer a sua parte. Vai lá e faz você, fecha. Que você vai ganhar com aquilo. Fecha tudo direitinho, a porta está aberta. Alguém deixou aberta aqui. Aí já vai ter briga, aí tudo vai estar sempre em energia de confusão. Vai lá e fecha a porta você, tá bom? Então, o seu Deus é um Deus organizado. Ele quer organizar a sua vida. Para ele organizar a sua vida, você tem que dar a base. Chame um pedreiro, compre um terreno. Chame um pedreiro, o cara que é bom, o cara que vai fazer uma obra boa. Pega o terreno cheio de mato e fala assim, constrói uma casa ali para mim. Ele vai construir isso? O pedreiro? Não. Eu falei, meu amigo, limpa lá. Ou então você paga para um rapaz limpar, eu vou lá e construo. Isso, nós estamos falando de um pedreiro, que é um profissional. Deus é um pedreiro para você estar com a vida toda alanhada e falar assim, vem aqui, Deus. Chama o anjo Gabriel, manda ele botar a espada de lado, o arcanjo Miguel deixa a espada de lado, pega a enxada e vem capinar minha vida aqui. Não. Você tem que dar o seu jeito de preparar a base. Aí sim, uma vez preparando a base, aí ele vai vir construir alicerce. Aí em 2025 você vai ter uma nova perspectiva. Então, ele não é um Deus de bagunça.
Aí tem a referência aí para depois você pegar na sua Bíblia. Onde tem um cristão genuíno, isso é um princípio para você ter um autogoverno. Esse lugar, né, tem que ter prosperidade. O que é prosperidade? É melhoria, crescimento. Não aceite ficar no mesmice a vida toda, daquele jeito, daquela forma, seja no trabalho, seja no casamento, seja na sua vida, seja no relacionamento com pai e mãe, por brigar a vida toda. Eu lembro que eu brigava com a minha mãe a vida o tempo todo, e depois eu parei e falei, não faz sentido, eu não estou afim de ficar brigando. A pessoa com 50 anos brigando com a minha mãe? Não, já está velhinha, tá você aí, filha? Não, está velhinha já. Entendeu? Estou brincando, está nova, tua mãe está nova ainda, mas pensa assim, irmã Sandra, se a minha mãe está igual a irmã Sandra, eu ia arrumar treta, cabelinho branco, a irmã Iná, eu ia pegar até no colo, irmão. Entendeu? Está entendendo? Você decide simplesmente crescer naquele relacionamento, melhorar naquilo que você faz. Imagine se você abraçar isso para 2025. Olha isso, vou organizar minhas coisas. O universo, Deus, porque assim, Deus ele não pode ficar levantando o trono toda hora para fazer a opção de coisas. Então ele já estabeleceu coisas. Uma das leis espirituais, das milhões que existem, ele fez o seguinte: se ele te dar algo, uma casa, seja de aluguel, seja comprada, não importa. Se ele concedeu a você algo, o universo, ele cria leis espirituais e universais para executar. Então você conquistou coisas. Seja o seu carro, seja o que for, ele te dá. Se você não souber aproveitar, o universo não te dá mais. Já viu aquela pessoa que você está dando, a pessoa não está sabendo aproveitar, você fala, eu não vou ficar perdendo tempo dando isso aqui. O universo, não é? Deus nem se preocupa com isso, é automático. Você não recebe mais. Pai e mãe, Deus deu, não aproveitou, não vai ter outro pai nem outra mãe não, filho. Eu estou sofrendo porque minha mãe, meu pai morreu. Já era, filhão. Não tem mais. Não aproveitou, não recebe outro. E não adianta achar, fulano é minha mãe. Não vai ser nunca igual a tua mãe. Não adianta. Pode ser uma velhinha legal, mas não vai ser. Você não recebe outra mãe. Quem está entendendo, diga amém. Aí, você tem que crescer. Prosperar é crescimento natural, tá bom? Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Riqueza tem a ver com dinheiro. Nós queremos também riqueza. Mas prosperar é você melhorar, frutificar. É você ter um crescimento intelectual. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui estão prosperando. Porque vocês estão recebendo um conhecimento, um entendimento que vai melhorar a vida de vocês. Isso é prosperidade. Você conhece alguém? Inclusive, teve um domingo que eu preguei, e no meio da pregação eu falei de pessoas que você conheceu, 1980, 1990, conviveu com essas pessoas, e depois de 10, 20, 30 anos, você volta e as pessoas estão no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, e alguns até pioraram. Né? Eu falei sobre isso, e aí quando acabou o culto, apareceu um rapaz ali, bêbado, bem acabado, estava muito mal, muito bêbado, muito ruim. Aí ele veio falar comigo, falou com o irmão Jefferson atendeu e tal, e depois ele veio ali falar comigo, e eu lembrei dele. Há 20 anos atrás, ele passou lá na igreja onde eu fazia parte e tal, e eu recebi a palavra, recebi o conselho, recebi a orientação e tal. 20 anos depois, ele aparece pior do que ele estava. Aí eu senti de Deus de ajudá-lo, levá-lo em casa, que ele, enfim, já estava tarde e tal, não faço isso, mas nesse dia eu senti, fui levá-lo em casa. E ele fez questão de que eu descesse para ele provar que ele não estava mentindo, que ele morava lá, né, coitado. E ele está morando numa casa em obra, a energia do parado, casa em obra, as janelas sem janela, sem nada. Pensa numa casa em obras, não tem nada na casa, só uma cama velha com umas coisas lá, um fogão com 2 bocas, assim, na miséria. 20 anos depois, quando eu o conheci, eu estava numa situação, 20 anos depois se passaram, ele está pior do que ele estava. Talvez você conheça alguém assim, não tão ruim quanto ele, mas alguém que está estagnado no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, com a mesma conversa, com os mesmos pensamentos, com a mesma postura. Não, eu acho isso e não mudo, pai, não sei o que. Tu olha assim, meu Deus do céu, a pessoa não evolui. É estranho isso, sim ou não? Vocês acham legal isso, sim ou não?
E por que aceitar para você? Ah, pastor, não me compare, por favor, porque eu melhorei. Será que você melhorou o que realmente você tem para melhorar? Será que é só isso? Será que Deus não quer que você melhore muito mais? Será que Deus não quer que você tome o governo da sua vida e faça e fale, não, a partir de agora eu quero melhorar todo ano? Eu tenho um outro princípio que é, todo ano eu tenho que melhorar. Eu comecei com 1%, tá? Eu era tão mente fechada que eu falei, melhorar 1% por ano, estou bem. Porque tem gente que não melhora e ainda regride. Eu botei esse princípio, hoje eu estabeleço 10 a 15% por ano. Melhorar como marido, como pessoa, primeiro para mim, melhorar para minha esposa, meus filhos, como homem, como líder, eu procuro como estrutura, tudo que eu tiver, eu quero que melhore. E nessa brincadeira que eu estou ensinando para vocês, é um princípio, mas parece fácil, mas todo ano as coisas vão melhorando. Porque o universo entende que eu estou valorizando aquilo que me deu. E aí você recebe mais. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que às vezes é um pensamento um pouco que você fala, meu Deus, mas se você não precisa entender, apenas aceite e fala, eu quero esse negócio aí. Faz igual criança que quando vê alguma coisa na mão dos outros, fala, eu quero isso aí, nem sabe se é bom ou ruim, ela quer. Apenas deseja, só que o que eu estou ensinando para vocês é algo bom. Tome posse da sua vida e comece a falar, eu vou melhorar. Eu vou melhorar em tudo que eu puder melhorar. Você não é perfeito, você não vai conseguir melhorar em tudo. Mas se você melhorar a cada ano 2, 3, 4, 5%, você já saiu do percentual que você estava. Quem entendeu, diga amém. Então, prosperar é isso, tá? Onde um filho de Deus coloca a planta dos pés, tem que ter progresso e novidade de vida. Não aceite viver a mesma vida. Outra coisa, você está aqui na igreja, vamos fazer esse lugar melhorar, gente. Vamos fazer o melhor aqui, vamos se unir, vamos pegar. Eu penso assim, eu fui para uma igreja que tinham 400 membros, não tinha nada, não tinha estrutura, não tinha gabinete, o pastor não podia ficar lá, tá? Hoje a gente vê lá a igreja de onde eu vim, é uma igreja potência, mas não tinha um gabinete, o pastor não podia ficar lá porque não tinha estrutura. O chão da igreja era de cimento, não tinha nada para gravar. Eu estava até gostando com o irmão, falei com o irmão Arthur, gravava com a webcam, aquela webcam de 1910 que você manivela com a imagem horrível, gravava com isso as lives. Eu comecei a ir para lá, comecei a fazer o meu melhor, ajudar a fazer, tudo que vinha à minha mão, fazia da melhor forma possível, porque Deus me ensinou esse princípio, não é de mim, que eu era relaxado. Eu não estava nem aí para nada, não cuidava nem da minha vida. Quando a Paula me conheceu, que eu fui arrumar meu quarto. Pra você ter noção do nível, entendeu? E aí, eu comecei a fazer e produzir, fazer, aplicando esse princípio que Deus me mostrou. Deus falou, se você valorizar o que eu estou te dando de oportunidade aqui, eu sentia isso dentro de mim. E eu comecei a fazer isso. Incrivelmente, as coisas foram mudando. A igreja foi mudando. Vamos fazer uma campanha para ano 2000, seremos 1000. Já estava em 800. Eu abraçava, vamos embora, vamos fazer. Aí eu montei, deixa quieta, tadinha, ela está, né, haja paz no coraçãozinho dela. É que ela está, né, com esse calor ainda fica agoniada. Ela melhorou da febre? Ainda não, né? Deus tenha misericórdia aí, tá? Mas fique em paz, tá? Haja paz aí no coração de vocês. E aí, eu fiz a camisa, eu montei um esquema lá para ajudar na campanha. Meu irmão, eu estava dentro. Deus, Ele olha para isso. E Ele te dá mais. E Ele te dá mais. E Ele faz mais. Se você quer ser próspero, abençoado e receber mais de Deus, valorize o que você tem hoje. Amém? Isso tem a ver com... E aí... Você tem que falar, eu tenho que progredir, eu tenho que melhorar. Eu desejo ter uma novidade de vida. Eu não aceito ano que vem ter os mesmos pensamentos, comportamento, sabe? Eu tenho que... Aí o que acontece? Você não vai conseguir mudar tudo. Mas se eu conseguir tirar 3 erros meus, melhorei ou não melhorei? Se eu conseguir melhorar em alguma área, melhorei ou não melhorei? Melhorei. Tem gente que não, tá bom. E outra coisa, você tem que ser grato pelo que você tem, mas você tem que desejar mais. Tem que desejar mais. Vamos lá. Temos que trazer vida aos ambientes, trazer beleza, ou seja, o céu na terra. E você, sabe, vibrar no positivo. Ano que vem, irmãos, pelo amor de Deus, a melhor coisa que eu fiz, gente, foi parar de assistir jornal. Eita, como minha vida, eu consegui focar melhor nas minhas coisas, porque é só tragédia.
Fulano matou fulano, que matou ciclano, que arrancou a cabeça, que a mulher matou o marido matou a mulher, e o filho matou o pai matou o filho, e não sei o quê, e eu lá, ai meu Deus do céu, e passava 10 vezes a mesma reportagem, eu assistia 10 vezes a mesma reportagem, e às vezes ficava até meio pesado, nossa, que tristeza, olha, e você não toca a tua vida. Eu parei de ver tudo isso, de vez em quando eu me anteno, vejo uma coisa ou outra, pego o resumo, irmão, matou, a Bíblia diz que já ia matar, então, está se cumprindo. Pai contra filho, filho contra pai. Uma das coisas que eu me libertei na minha vida foi isso. Amém. Ver, porque eu vi aquelas reportagens, aquilo... Ficava apavorado, né? Agora eu... Aí, ó. Às vezes ele me chama, não sei o que, eu olho assim... É isso sabe, aí. né? Nem me intero muito do assunto, porque... É isso aí. Estão assaltando não sei aonde. A minha isso cabeça, aí. a minha mente. A gente já tem tanta preocupação, tanto medo, tanta ansiedade, para que ficar se enchendo de problema? Deixa os mortos enterrar seus mortos. E outra coisa, eu parei, aí estão assaltando agora aqui em Vila Nova. Aí tu fica, meu Deus do céu, se eu for em Vila Nova, eu vou ficar assim. Senhor, os teus anjos e arcanjos de guerra acampem ao meu redor, me livrem. Acabou. Eu não tenho que me preocupar com o ladrão. Eu me preocupar com a minha fé, com a minha proteção, com o meu Deus. Ponto final. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Se Deus permitir, vai acontecer e está pronto. Agora vai ficar eu, meu Deus do céu. Ai, está tendo roubo ali. Mataram mais um. Parece até que tu está gostando. Mataram mais um. Tu é o quê, irmão? Repórter? Boca de cemitério. Ai, reino de Deus na terra, irmão. Aí vai orar. Chega de noite, venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Só se for reino das trevas. Não. Eu não aceito mais vibrar no negativo. Vamos vibrar no positivo. Amém? Leitura bíblica. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, onde nós estávamos, muitos de nós, né? Acredito. Quem aqui é crente desde bercinho e nunca se afastou? Tem alguém aqui? Irmão Josias, só ele. É um anjo esse menino, né? Irmã Débora, mas pegou o ranço do mundo. Mesmo não, que eu conheço a tua história, varão. Não vem fazer isso não. Nem bota o microfone para ele não, que olha aqui. Não, irmão, eu entendi o que você quis dizer. Que você nasceu na igreja. Mas o irmão, eu vou contar em Portugal. Eu vou contar. Irmão em cima da mesa do bar, tirando a roupa e fazendo assim, então me deixa quieto, tô brincando. Mas até ele, como eu cresci também na igreja, mas eu fui lá fora, entendeu? Carnaval, né, e tal, e depois eu voltei, entendeu? Mas todos nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Pode falar, se defenda, vai. Não, pelo contrário. Na verdade, assim, isso é tão importante, né? E até reforçando um pouquinho da história. Como é importante a gente buscar a Deus e ter pessoas e amizades que nos aproximam de Deus. A nossa amizade há tanto tempo, o pastor Ney, na época, foi meu discipulador. E ele me ligava de tempos em tempos e falava, Josias, como é que você tá? Tá tudo bem? Foi preso? Nunca mais te vi, cara. Então, na verdade, eu tive um tempo onde eu me afastei da presença de Deus, estudando para uma prova de concurso. Então, eu estive fora e Deus preparou que eu encontrasse esse lugar. E aqui, junto aí à vida do pastor Ney, que na época, né, era o meu discipulador, eu tive o prazer de voltar a servir a Deus e hoje vocês me veem com a minha família. Então, é a importância de fazer valer essa palavra. Legal. E o irmão Josias, ele deu uma afastada, né? Aí eu ligava, como é que você está? Na época era o irmão Ney perguntando, né? Ele, não, estou estudando muito, né? Aí eu, beleza. Quando ele veio, porque, né? Fui ali, fui aqui, que não sei o quê. Mas ele entendeu que ele não podia viver nas trevas, e sim na luz. E quando ele se posicionou na luz, ouviu orientação, ensinamento, ele começou a ter uma transformação, uma mudança, começou a governar a própria vida, porque ele ficava para lá e para cá, em tudo. Vida sentimental, vida profissional, relacionamento, família, tudo. Era uma folha seca, como eu também. E aí ele aplicou o coração dele ao ensinamento, e aí se cumpre nele essa palavra.
Ele se torna um povo exclusivo, ele começa a anunciar as grandezas de Deus e o melhor, ele sai das trevas para a maravilhosa luz, para viver uma novidade de vida. Eu falava para ele, não aceite isso que você está vivendo. Seja homem para tomar decisões e desejar melhorar. Ah, porque eu estou fazendo isso aqui e tal, vivendo de esperança, vivendo disso. Não, você tem que viver de realidade. Existe o que você imagina, eu queria que meus filhos me amassem. Isso é uma realidade imaginativa. Eu queria que minha esposa me tratasse, ou meu esposo me tratasse como príncipe, como uma princesa. É a sua realidade, é imaginativa. É muito mais fácil você parar com isso e viver a realidade real. E dizer, cara, minha vida não está legal, meu relacionamento não está legal, a minha família não está legal, eu vou começar a focar nisso. Eu não vou ficar imaginando que vai sofrer, ficar imaginando, meu filho, não. Mude a sua postura com o seu filho. Mude a sua postura. Quando eu digo mudar a postura, não é arrumar confusão. É melhorar. Com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe. E uma postura pessoal. É você que tem que mudar. Um dos maiores erros do ser humano é querer que o outro mude. Muda você, você toma as decisões, autogoverno, autorresponsabilidade. Ah, fulano fez isso. A responsabilidade é sua. Ah, mas a culpa é da minha mãe. Não. A culpa é sua. Ah, mas a minha mãe... E aí? Tá bom. Então vamos lá. A culpa é da sua mãe. Vamos ficar sentados aqui discutindo sobre a culpa da sua mãe ou do seu pai. Quando é que essa discussão vai acabar? Nunca. Aí sua vida não anda. Foi isso que eu fiz com o irmão José. Eu falei, vamos lá, vamos fechar a conta aqui. Ah, não passei no concurso. Tá bom, então vamos lá, vamos trabalhar, vamos produzir. Entendeu? Casou, né? Bem, tem novidade vindo por aí. Então vamos embora. Então, falou em novidade, o povo já pensa logo em bebê, calma, né? Nada disso. Vamos lá. Sim, irmã Fernanda Felgueiras. Vai. Não é Figueiras, é Felgueiras, né? Felgueiras. Vai. Então, mais importante do que estar na igreja desde berço, né? Que eu era da igreja desde 1 aninho de idade. Olha. Mas nem sempre eu fui igreja. Né? A gente tem que não só estar na igreja, a gente tem que se posicionar, né? Resolver mudar. E a irmã, para mim, até é exemplo nisso, né? Porque a irmã Fernanda, ela tem, como todos nós, as lutas dela, as questões dela, mas ela tem uma constância muito grande. Então, é isso aí. Esse é o grande segredo. Ainda que pessoas não mudem ao seu lado, não mudem ao seu redor, você mantém a sua postura diante de Deus e diante da sua própria vida. E Deus vai te honrar de maneira pessoal. Se eu planto, ali eu estou todo dia no sol, plantando ali meus pezinhos de laranja, minhas frutinhas, e você não está plantando. Mas quando chegar o momento certo, eu vou colher o que eu plantei, e você vai ficar lá olhando, porque você não plantou. A vida, ela é assim. Então eu aprendi, eu vou plantar, eu vou fazer a minha parte. Isso dá muito certo, isso é autogoverno. Quem está entendendo, diga amém. Então antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora vocês são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ou seja, Deus separou a gente. Deus ama você, Deus me ama, Deus ama cada um de nós. Só que às vezes a gente fica vivendo de uma forma, igual aquela pessoa que fala, ninguém me ama. Isso é um erro gravíssimo. Primeiro que essa frase já traz coisa ruim para a tua vida. Segundo, será que ninguém te ama mesmo? Será que tua mãe, teu pai, não tem alguém que te ama? Ah, mas ninguém, pastor. Espera aí, tem alguma coisa de errado aí nessa história. Ninguém. São 8 bilhões no mundo. Ninguém te ama. Pode ser que tenha alguém que seja tão odiado por todo mundo que nem a mãe quer. A mãe deu de mamar no canudinho. Fica aí que eu não te quero. Botou o canudinho, a criança mamou com muito sacrifício. Pode ser que tenha uma pessoa assim, que foi rejeitada pelo mundo inteiro. Eu te garanto, na palavra, que você tem uma pessoa que te ama e que deu a vida por você. Jesus. Segundo, que tal você se amar? Se você se amar, se você se valorizar, e eu brinco com isso, mas quando comecei, eu sempre falo isso, quando eu comecei a ficar careca, eu falei, acabou a minha história. Feio. Feio não. Desprovido de beleza. É o nome bonito para feio. Desprovido de beleza. Falei, agora que eu não caso. Agora que eu... Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, se eu casar pela misericórdia do universo e do Pai,
os filhos com a minha cara. Eu desisti da vida, irmão. Aí eu falei, eu vou me amar. Eu vou ter postura. Eu vou falar, me comunicar, normal. Porque o cara feio, ainda falando gíria, fala, é maluco, belezão, tranquilão, demorou. Fala, mano, e aí, tranquilo, beleza? Falei, vou postura. De repente eu vejo uma moça. Fala nisso, cadê ela que está do atendimento até agora que não desceu? Já falei, tem que a irmã tá, então, poxa vida, ele perde aqui a bênção. Aí é bom que eu posso falar dela, vamos lá. Aí ela chegou, aí estou bem eu lá na postura, mudei o modo de vestir, né, que eu andava bermudão, vim aqui. Mas não é porque ele era grande, é porque eu abaixava aqui. Botava uma cueca da Toulon, abaixava e vinha aqui. Olha, mas pensa a cena, irmão. Magro, feio e com a postura de malandro, de maluco. Não. Eu me amei. Postura, cabelinho, que ainda tinha um pouco. Eu penteava para o lado, irmão. Era twin, mas eu empurrava. Eu dormia, não se assusta não, eu dormia com touca. Mas não é touca, coisa não, é meia das minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs. Eu pegava a meia calça e dormia. Porque aí compactava, eu ficava o dia inteiro. Não, meu cabelo não tinha como pentear, não. Não, era redemoinho em todo lugar. Então, não tinha, ficava todo espichado. Aí eu, cabelinho baixinho, tal, eu só andava perfumado, tal, roupinha direitinho e tal. Até quando eu era zelador, depois de muitos anos, eu tinha 3 uniformes. Quando sujava ali, durante o dia, eu ia lá, trocava e botava outro. Irmão, na postura. Aí estou bem lá, eu no bairro, nessa postura. A cara não deu para dar uma postura muito boa, não, mas é marketing pessoal, entendeu? Postura. Aí eu vejo aquela lourinha. Maravilha. Eu lembro a roupa dela no primeiro dia. Não posso falar aqui porque não era uma roupa muito legal, mas eu lembro. Aí quando ela virou, meus irmãos, aquela boneca, eu falei, não tem nem condições. Mas quando eu cheguei perto dela, aquela nuvem de um perfume maravilhoso da época, que era o Free da Boticário. Nem existe mais esse perfume, de tão... Existe? Me presentei alguém com esse para eu lembrar. Memória olfativa, né? Eu vou lembrar, né? Free existe ainda? Não, aí também não. Aí também me quebra. Aí também não. Musk, não. Isso aí também não. Aí é descer também demais. Para mim eu era jovem. Aí o que eu fiz? Botei um Free, andava de Hadley, Kenner, tá? Quando eu cheguei, que ela sentiu aquele aroma, e eu falei, boa tarde. Ela falou assim, eu vou casar com esse rapaz. Cheio de gavião, tudo com as penas bonitas. Teve um garoto lá que rodeou ela lá. O cara era... Até eu achava ele bonito. Não sou homem, tá? Mas eu achava ele bonito. O cara era bonito. Eu cheguei, não teve nem cheiro pro cara. Não teve. Aí restou um problema. Os filhos, como é que vai nascer? Com a cara de quem? Aí eu fui para Deus e falei, Deus, vamos conversar aqui. Um Neizinho. Aí nasceu Paulo Gabriel. A cara da mãe. Aí vem a Laura com a cara da mãe. Eu falei, obrigado, Senhor. A Laura e o Biel têm um dedão do pé igual o meu. Acabou. Ou seja, eu estou brincando para você entender, brincadeiras à parte, mas quando eu comecei a namorar a pastora, o pai dela não queria. Porque ele não me conhecia. Ele tipo assim, não tinha nenhuma referência minha. A mãe dela conhecia a minha família e me conhecia. Então sabia que eu era de família, que eu era um cara maneiro, que trabalhava e tal. Ele não conhecia, ele não quis. A minha postura, eu ganhei o meu sogro com a postura. Eu mostrei para ele que eu era um rapaz diferente. A minha postura, a minha conversa, a conversa com ele, eu ficava conversando assim, ele ficava ao redor assim, ó, igual um leão, pronto para me tragar. Aí eu mostrei para ele as minhas intenções, qual era a minha postura, quais eram os meus planos. Enfim, pastor, você está contando a sua história? Não, estou contando a sua história. Em que sentido? A sua postura de autogoverno da sua própria vida, quer ser valorizada, mãe, esposa, marido, filho,
Muda a sua postura. A pastora, ela não era respeitada quando a gente se conheceu. Na casa dela não tinha muito respeito. Não é que não tinha respeito. É tipo, não tinha muito limite. Os irmãos mexiam em tudo que era dela, implicavam com ela, batiam nela, ela também batia nos meninos. O pai não botava limite, porque achava bonito os meninos terem aquela atitude. Então, e aí ela vivia em briga com o pai, com a mãe não muito, mas também brigava, e os irmãos brigavam muito, não respeitavam ela de jeito nenhum. O irmão menor comia o batom dela, comia tudo, mexia, riscava as coisas com o batom dela, era o caos. A terra era sem forma e vazia. Aí eu cheguei e falei, haja luz. A minha beleza levou luz para aquele lugar. Mas o que eu fui? Eu fui com essa postura. E aí eu falei para a pastora na época, eu falei, olha, você... Ah, querido, não muda. Uma vez ela estava quieta, ela acordou, o irmão veio e deu uma voadora na barriga dela. Era nesse nível. Porque irmão, né? Ela acordou, ela devia ter brigado com ele no dia anterior. Quando ela acordou, ele foi lá e... Ela ficou o dia inteiro com dor na barriga, porque era desse nível. Eu falei, mude, que ela ficava querendo que eles mudassem, só que eles eram mais novos que ela. Eu falei, mude você. Aí o pai dela vinha, aí ó, não lava uma louça, não ajuda a mãe. Escutou, Camille? Não ajuda a mãe, tô brincando. Camille é extremamente prendada já nessa altura do campeonato, já sabe fazer muita coisa, graças a Deus. Mas a pastora não. A pastora fazia nada, não ajudava a mãe. Assim, fazia uma coisa e a mãe aliviava, né? Chegava do trabalho, ia fazer tudo e ela só lavava uma loucinha e tá tudo certo. Aí ele falava, tá vendo aí, ó, não ajuda a mãe, que não sei o quê, bebê. A partir de agora, você muda a postura. Ah, mas é porque... Você muda. Ela acordava 8 horas da manhã, limpava tudo, arrumava tudo, lavava a louça, fazia tudo certinho. Aí ele ficava quieto. Aí eu falava, ei, seu Raimundo, como é que tá a Paulinha, não sei o quê? Melhorando. Não dava braço a torcer. Ela foi mudando a postura dela. Aí um dia, vamos pra praia, todo mundo vai pra praia, vamos pra praia. Aí ele falou assim, não vai não. A Paula não vai. Eu vou sim, mãe. Aí foi lá na mãe, a mãe deixou. Pode ir, minha filha. Ela já estava se arrumando. Eu falei, nós não vamos. Teu pai falou que não é não. Não, mas minha mãe deixou. Não, tudo bem, é 50% de aprovação. Você tem que respeitar ele. Se você respeitar ele, ele vai te respeitar. E a gente foi construindo essa relação. Ele começou a ver isso. E o que acontecia? Ele via a minha postura e ele começou a ver a postura dela. Entendeu? Pronto. A gente adquiriu o respeito deles de tal forma, eu até brinco, né? Para quem não queria o relacionamento, ele vinha me servir na bandeja, assim, ó, suquinho e tal. Por quê? Porque ele viu numa mudança de postura. E não é sobre mim, porque essa história tem 29 anos, vai fazer 30. Não é sobre mim que eu estou falando. É sobre vocês, a partir de agora, tomar. Mude com o seu filho, mude com a sua filha, mas não é mudar para o ruim. Eu mudei com o meu sogro, o quê? Brigando com ele? Não. Eu simplesmente respeitei a postura dele. Eu era um rapaz que estava chegando lá, ele era o dono da casa, era o homem da casa, e tudo, por mais que os filhos não respeitassem ele, e eu falei, a partir de agora, todo mundo vai chamar ele de senhor, que chamava de você. Uma vez ele falou para o filho dele, deixa de ser burro nisso aqui. Aí o garoto foi e falou, o irmão da Paula, burro é você. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu. Chamei ele depois lá no canto, falei, nunca mais chame seu pai de você. Você vai chamar de senhor. Aí todo mundo ficou chamando ele de senhor. E todo mundo respeitando ele. No início foi até difícil. Ele não suportou ser respeitado. Depois ele gostou da honra. Todo aniversário, vamos fazer aniversário para esse velho. Vamos trazer presente para ele aí. E ele começou a ser honrado e tal, porque ele não recebeu isso quando ele era novo. Ele era grosseiro. Ele era implicante. Pensa num velho implicante, era ele. Olha, caiu uma panela, ele estava lá, vendo o jogo, que era a vida dele ver jogo. Caiu uma panela lá na cozinha, ele levantava para reclamar. Tá vendo aí, vai quebrar as panelas tudo. Tô brincando, não era não tão velho assim, mas para mim era velho. Ou seja, e a gente começou a respeitá-lo. Ele começou a respeitar todo mundo na casa. O que Deus quer de vocês, se respeitem, se valorizem, se amem, amem o próximo, mas se amem, se valorizem e comece a mudar a sua vida. Não esquece mãe, pai, no bom sentido, tá? Cuide, ame, zele, mas tipo assim, eu preciso mudar como mulher, como homem. Meu pai e minha mãe morreu e não mudou. Minha mãe gostava, como já falei, de acumular coisas.
Não era acumuladora, mas ela gostava. É uma prática antiga, né? Eu acho que a pessoa não teve muita coisa, então ela falou, agora eu quero ter tudo. Só que é tudo meio, né, mais para lá do que para cá. E meu irmão, quando ela morreu, foram mais de 50 milhões de sacos que a gente jogou fora lá, e todo mundo pensou, nossa, quanta herança. Não, tudo lixo, entendeu? E aí, o que acontece? Ela fez o quê? Ela gostava daquilo, ela botava as coisinhas dela para costurar, e ela começava a costurar uma coisa, não terminava, já pegava a outra, que pegava a outra, quando ia ver, estava uma pilha de coisa no sofá. Hoje, na minha casa, eu não gosto de nada. Eu não briguei com a minha mãe, os meus irmãos iam lá brigar com ela, que jogava coisa, ela chegava lá, estava chorando. Eu falei, mãe, o que houve? Jogou fora, e ó, seu irmão, sua irmã se juntaram aí, sem falar comigo, jogou fora. Eu falei, jogou o quê? Tinha um negócio ali, de 1910, já não prestava, já estava dando mofo. E ela queria guardar lá, porque ela podia usar. Um dia ela podia usar, e botou lá. Eu não me meti em nada. Falei, mãe, não, eu vou falar com eles, mãe. Tá bom, tá. Ia lá, eu via tudo, não metia. No início, não. Eu ia lá, queria tirar, arrumava, deixava tudo limpo. Quando voltava, tudo de novo. Eu tenho que arrumar a minha vida. Eu só não posso deixar nada que esteja colocando ela em risco de saúde. Eu tenho um negócio aqui, mas ela não tinha isso. O negócio dela era guardar. Minha mãe gostava de... e eu não posso falar não, que eu também gosto. Eu vou confessar um negócio para vocês. Não vou falar, não. Falo ou não falo? Fala, pastor. Eu não faço isso, mas se eu pudesse, eu colecionava a embalagem das coisas. Eu acho tão bonito. Eu tenho lá a embalagem da creme dental, Colgate, Love Café, que é tão bonita aquela embalagem. Eu guardei umazinha lá, botei no meu cantinho do café. Eu também tenho umas embalagens lá, umas latinhas lá de um biscoito bonito, eu guardo também. Perfume, se eu pudesse eu não jogava fora aquele frasquinho tão bonitinho. Só que eu não acumulo. Eu não fico... Se eu fosse guardar tudo que eu gosto, eu não ia ficar lá, meu Deus do céu, o pastor ia ter que ir embora, o Biel ia embora para botar minhas coisas lá. Minha mãe fez isso, expulsou todo mundo. A gente chegava na casa dela, não tinha lugar para sentar no sofá. Tinha que afastar assim, irmã, para sentar no sofá. A sua mãe não está nesse nível não, né, irmão? Tudo clean, graças a Deus. Agora, na minha casa e na minha vida com a minha mãe, eu quero ter tudo clean, eu não gosto de nada acumulado. Lá em casa não tem aquele negócio de cadeira. Meu irmão, se tem isso na sua casa, eu te respeito. Mas no dia que eu for visitar, bota lá atrás, lá na área. E não me chama na área. É a cadeira. Eu sou traumatizado com isso. Aquela cadeira que fica no canto, cheia de roupa. Minha mãe tinha umas 5 daquela, espalhada pela casa. Umazinha é tolerável, até 2 é o limite da honra, irmã. Mas a minha mãe tinha umas 5, a da Josias tinha umas 10, né, irmão? A tua casa. A mãe do Josias passou mal, eu fui socorrer a véia. O Josias, desesperado, pastor, estou longe, vai lá, minha mãe. Eu falei, vamos embora? Não, vamos embora. Cheguei lá, ele falou, minha mãe está aí. Eu falei, Josias, eu não estou achando tua mãe, cara. Sua mãe, ela passou mal aonde? Na rua? Não, dentro de casa. Ela me ligou, estava dentro de casa. Eu falei, não, mãe, a véia saiu. Eu olhei, meu irmão. Eu olhei assim, meu Deus do céu. Quando eu firmei o olho assim no sofá, a véia estava deitada no sofá. Mas tinha tanta roupa do lado dela e o vestido dela era estampado. Aí eu, irmã, não. Aí eu falei, tá vivo. Levei no colo, joguei dentro do carro, assim, Aí os filhos foram lá, jogaram o som de cor e falaram, a próxima vez ia morrer, né? Achar, se ela, entendeu? Aí o pastor deixou minha mãe morrer. Não foi eu, não, foi ela mesmo. Mas graças a Deus está viva aí, dando trabalho aí, graças a Deus. Então, assim, você que tem que mudar, irmão. Deixa a tua mãe ser tua mãe. Deixa ela ser ela. E vai falar mesmo. E vai repetir mesmo. E vai chamar atenção mesmo. E vai ser chata mesmo. E está tudo bem. Quem aqui não tem mãe? Levanta a mão. Aí. Nós queríamos ter a mãe chata. A minha mãe, às vezes ela falava, meu Deus do céu, mas fique quieta, dá vontade de falar assim, cala a boca. Hoje em dia, às vezes eu fico querendo ouvir os papos dela. Meu filho, vem aqui. Eu decorei o Salmo 91. Eu tinha que ouvir 5 vezes o Salmo 91. O Salmo 91 é grande a beça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Meu pai do céu. Amém. Meu filho, vamos cantar hoje, Mãe, eu não estou afim de cantar, não. As ovelhas estão dando tanto trabalho que eu não estou com vontade de cantar, irmão. Eu estou para dentro, para baixo. Aí ela vem, mamãe, olha, ai, Senhor. E hoje não tem mais isso. Então, se tu tem a tua véia aí, teu véio, na boa, deixa.
Deixa cantar, deixa o menino rodar, deixa ela fazer o que ela quer. Só não pode risco de vida. Ah, tá atravessando a rua, minha mãe tá com as ideias doidas, aí não dá. Aí ela queria andar na rua, no bairro, queria rodar o bairro inteirinho, já toda, né, capengando ali, com salto alto, que ela tinha lá um problema na perna, e ela se arrastando lá, e era a estrada de... Aí também não, aí eu brigava com ela, mãe, não pode, mãe e tal, e ainda de camisola, irmão, aí é pior ainda, né? Com pente na cabeça, camisola é chato, não é? Mas era a camisola, irmão, só a camisola. Sem sutiã. E eu duvido também que ela tivesse com a segunda peça. Ela era abusada, velha. Porque na cabeça dela, ela não estava pelada, ela estava de camisola. Eu que estou errado de falar que ela está errada. Mas todo mundo conhecia ela no bairro, minha mãe foi a primeira moradora, fundou o bairro. Todo mundo, Dona Zefinha ali, Dona Zefinha. O pessoal nem olhava para baixo, só olhava para ela, para não ver. Entendeu? Minha mãe fiscalizava tudo, sabia da vida de todo mundo lá. Eu ficava agoniado, eu chegava lá, tinha uma escadinha lá nos fundos, encostado na parede do muro. Falei, mãe, não fica subindo aqui. Não, meu filho, eu botei ali para poder pendurar umas plantinhas, mas nunca tinha planta na escada. Entendeu? E aquilo me incomodava. Eu falei, eu não vou me estressar com isso, irmão. Quem não pode estar subindo no muro para ver a vida dos outros? Volta a ser criança, irmão. Volta a ser criança. Aí criança, você sabe que tem anjo para guardar as crianças. Então, volta a ser criança, os anjos guardam minha mãe. Tanto é que guardou minha mãe lá, graças a Deus. Entendeu? Então, tome posse da sua vida. Você nasceu para reinar a sua vida, não a vida dos outros. Claro, tem que viver com a mamãe, cuidar da mamãe. A mamãe cuida de você. Mas tente organizar a tua vida, tente organizar a sua vida. Ajuda a filha. Não se mete nas coisas. Pediu ajuda? Se ajuda. Pediu para estar junto? Tem neto? Tem filho? Tem aí, 2. Então, bota para tomar conta. Se quiser, fica. Não quiser, também tu segura a onda que, né, o filho é teu. Então, tipo assim, tá tudo certo. Mãe, pode ficar posse. Não pode? Tô com raiva. Não fica, não. Deixa, ela não é mãe, ela é vó. Entendeu? É só cada um no seu papel. Mãe é mãe, vó é vó. As velhinhas aí, de presente, de plantão, sem ofensa. Velhinha é bom, viver bastante. A irmã Kali já é uma velhinha, em comparação para Camille, aí, ó, é uma velhinha. O que acontece? Se cada um ficar na sua posição, quem aí já é avó? Levanta a mão. Aí, bisavó, vocês não são mais mães. Vocês foram promovidas a avó ou a bisavó. Então, para de se meter na vida do filho de vocês. Precisou de ajuda e você puder ajudar sem se comprometer, ajude. Se você puder fazer alguma coisa, faça. Não deixe de fazer pelos seus filhos. Mas não misture as coisas, senão você não está governando nem tua vida. Aí você vai querer governar a vida dos teus filhos, você não vai viver. Você vai morrer antes do tempo. Ou se você não morrer antes do tempo, você vai ficar doente de doenças que você... Aí você vai, meu Deus, nunca fumei, nunca usei droga e estou toda quebrada. Tu está pior do que quem está usando droga, que tem lá na Cracolândia, está cheio de gente viva e de saúde tranquila. E você que não está usando droga, está cheio de doença. Por que será? Porque você está trazendo droga para a tua vida. Então, ajude, por favor, tá? Uma ajuda a outra, tá? Você ajuda ela te ajuda, isso tem que ser. Mas o que eu quero que vocês entendam é que você tem que governar a sua vida. E outra coisa, gente, por favor, se a mãe falar para a filha, ou o filho também falar para a mãe, porque às vezes nossos pais chegam numa idade que a gente tem que aconselhá-los. Só que eles não aceitam. Não aceitam. Mas olha que bonito seria. Os pais continuarem aconselhando os filhos aceitarem. Se vão concordar ou não, ok. Mas aceitar. E os filhos também ajudar os pais a melhorar. O Paulo Gabriel me ajuda. Muito. Pai, isso aqui assim, não sei o quê. Até negócio de celular, né? Como é que são as coisas? Eu já estou velho também. Porque eu antes fazia tudo. Agora eu me vejo numa dependência de tecnologia deles. Como é que pode isso? Eu fazia tudo, me virei até ele crescer. Agora que ele cresceu, eu me vejo numa dependência. Meu filho, faz isso aqui. O aplicativo não está querendo fazer transação bancária. Aí eu falei, meu filho, faz aí para mim, que eu não sei nem como é que eu vou fazer esse negócio. Vocês estão entendendo? Então, se a gente fizer essa parceria, ele me ajuda. Aí ele fica. Aí aquela ideia. A pastora, ela está lá em cima. Ela não consegue ligar lá o forno. Forno elétrico.
Deus me abençoa. Deus vai lá e abençoa. Aí o forno vira um bicho. Por quê? Não consegue lá calcular lá, porque tem um negócio para calcular, ela não consegue calcular. Aí toda vez ela chama ele para fazer um bolo, ela chama ele. Aí ele vem, que isso, mas já ensinei a senhora, de novo. Aí eu falo, meu filho, e de novo, igual você de novo. Entendeu? Essa parceria. E os irmãos ficam brigando. Eu falo, você tem que ajudar sua irmã ajudar você, um ajuda o outro aí. Porque a gente teve paciência com vocês dois. Entendeu? O problema é que um quer ajudar o outro, aí o outro não quer ajuda, aí briga com a outra não briga, com a outra não briga. Aí ninguém vive a vida de ninguém. Então, a partir de hoje, a senhora, estou usando aqui de exemplo, tá bom? Você está aqui, fala assim, eu quero melhorar a minha vida, independente da minha mãe e do meu pai, que fazem por mim o que eles podem, eu quero melhorar. Eu preciso melhorar como pessoa, como mulher, como esposa, como mãe, porque a gente se acha muito bons pais, né? Só porque a gente cuida dos nossos filhos. Mas dá uma olhadinha aí, às vezes a Laura está falando comigo e eu estou no telefone respondendo pessoas. Às vezes ela vai falar comigo e fala, filha, só um minutinho. Aí eu vou escutar um áudio. Está entendendo? Isso não é legal. Eu interrompo ela para fazer o que eu acho que é interessante. Às vezes ela está no carro contando algumas experiências, isso já há muito tempo, eu já cortei isso, da escola, que para ela é o máximo. E eu estou ali, filha, só um minutinho que eu estou ouvindo aqui um áudio, peraí, só um minutinho, aí estou vendo outra coisa e não dou atenção. Então, às vezes, eu não sou um bom pai. Aí, se alguém me falar isso, eu não tenho que ficar chateado. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Irmã Cristiane, para a gente ir para o fim, tá bom? Estamos indo para o fim. Essa questão de limites, né? Quando os meus filhos eram pequenos e eu precisava trabalhar, então minha mãe, no início era na creche que eles ficavam, e era bem turbulento o negócio, porque eu morava em Campo Grande, a creche era em Caxias, meu escritório era em Caxias, a gente saía de madrugada, era uma confusão com um monte de criança. E aí a minha mãe se ofereceu para ficar com as crianças lá em Caxias. E aí, só que aí ela já estabeleceu limites. Ela falou, olha, eu vou ficar com seus filhos para você trabalhar, mas não para você ir para farra. Agora, porque a irmã ia para farra? Oi? A irmã dava uma puladinha? Não, ela já tinha deixado sim, claro. Trabalhar. Só que ela falava que assim... a gente queria saber, né, irmã? Se a irmã ia pra farra. O dia que você quiser sair com seu marido, você me comunica com antecedência, vai me perguntar se eu posso. Eita! Se eu puder, eu fico. Se eu não puder, você se vira com teus filhos. Ih, irmã, porque que não eu mais, vou ajudar para você poder trabalhar. E assim foi feito. E agora que eu tenho as minhas netas também, eu estabeleci os mesmos limites com os meus filhos. Porque senão, né? Eu sou vó, mas eu não tenho obrigação de ficar com os meus netos. Agora, para eu ficar, você tem que perguntar se eu posso, eu tenho disponibilidade e tal. Então, assim, a minha neta mora na ilha com a mãe, então só vem fim de semana, alternados. Mas a filha da minha filha, a minha filha ainda está cursando a faculdade, então ela veio para mim e falou assim, mãe, eu posso contar com a sua ajuda em um dia na semana para você ficar com a minha filha? Porque aí ela fica com a madrinha, fica com a outra avó, ela distribuiu. E aí ela conseguiu, né, termina agora ano que vem a faculdade, então ela conseguiu distribuir a semana, né, com as pessoas. E agora eu fico uma vez na semana com a neném. Então, assim, mas ficou ela respeitando de uma também forma os leve, meus limites. Respeitosa. Exatamente. Muda tudo, né? Para a gente ficar naquela confusão. É um prazer ficar com a neta, mas eu não tenho obrigação. Não por e obrigação. ela entende que eu não tenho obrigação. Legal. Entendeu? E parece ser um pouco, nossa, não, mas isso é o ideal. É claro, sempre vai ter alguém que pode ficar mais, se uma mãe pode ficar mais, ok. Se um filho, a filha precisa mais que a mãe ajude, aí não vejo problema. Mas a única coisa é que tem que haver esse respeito, tem que haver essa parceria. Porque, às vezes, a mãe, a avó ou o avô fica com os netos, mas a mãe, no caso das crianças e filha do casal, não valoriza isso. Entendeu? Então, você tem que botar o valor e falar assim, olha, eu até fico, mas seja nesses termos aqui, assim, assim, assim. Isso é bom, porque ajuda na relação, entendeu? E só que a gente vem de uma desorganização tão grande familiar, que é natural, infelizmente, que as pessoas vivem esse... Eu conheço vários casos que os avós sofrem com essa questão, entendeu? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui não é um assunto agradável de falar de problemas e questões familiares. Porém, pelo menos vocês estão recebendo uma base para que vocês pensem, não, realmente, eu preciso organizar a minha vida e ajudar com que outras pessoas organizem, tá bom? Vamos, então, ir para o fechamento. E aí, na semana que vem, nós vamos fechar esse tema, que, graças a Deus, rendeu, né? E aí eu vou explicar para vocês a postura que vocês devem ter é essa daí.
de um leão. Vocês já viram um leão como é que é? O olhar dele é de autoridade. O leão, quando você vai no zoológico, né, você vê o andar dele é imponente. Os animais têm medo dele. Só quando ele chega, os animais já ficam ali com medo e tal. É nesse sentido. De você não é de postura de medo, não é isso. Mas de você se valorizar, sabe? A mulher se valorizar, a mãe se colocar no lugar de mãe, quando ela se torna avó, é no lugar de avó e continua exercendo. Quando a mãe tem neto, ela se torna matriarca. O nível de autoridade precisa aumentar, mas os filhos teriam que entender isso e aprender sobre isso. Entenderam? E vice-versa. A gente está aqui falando sobre mãe e filhos, né? Mas a postura também é sobre o filho e sobre a mãe, sobre o ser humano de um modo geral. Então, seja do que for, a mãe, os filhos, a avó e os netos, cada um precisa ter a sua postura. Se cada um autogovernar a sua vida e começar a fazer parcerias. Por exemplo, o Paulo Gabriel e a Laura, quando tiver seus netos, a gente faz parceria. Não, fico tranquilo. Só tem que a vida do avô é corrida. Eu vou estar atendendo lá, então tem que saber que a avó e a avó... Aí, peraí, deixa eu organizar a agenda para eu jogar os atendimentos da sua mãe para mim, que aí a sua mãe vai lá tomar conta. Estou dando um exemplo aqui. A gente vai fazer de tudo, a gente vai para poder. Mas eu não posso trazer para mim as responsabilidades deles. Carregar os meus filhos e os meus netos aqui. Entendeu? Eu vou ajudar em tudo que eu puder. Não abandone. Nem pais devem abandonar filhos, nem avós devem abandonar netos, nem filhos devem abandonar pais, e nem netos abandonar avós. Não é para ninguém largar a mão de ninguém. Mas haver o respeito e haver a postura. Se fizer isso, irmão, as relações vão ser bênção. Mas no fechamento disso tudo, cada um governando a sua vida. Cada um estabelecendo seus limites. Um respeitando o outro. Assim é no casamento. Assim é no relacionamento de filhos. Tem coisa que o Paulo Gabriel ele quer opinar no meu relacionamento da pastora. Um exemplo. Estou dando aqui um exemplo, tá? Eu quero dar um presente, uma roupa para a pastora e ele acha que... isso aqui eu acho que não há necessidade, ou o preço tal. Filhão, você estava aqui quando sua mãe só tinha 2 peças de roupa? Quando ela ficou grávida de você, ela só foi ter vestido de gestante com 9 meses. Foi o primeiro vestido que nós conseguimos comprar. Você tinha 9 meses na barriga. Foi no final da gravidez. E nós só tivemos condições de comprar fralda quando ela já estava indo quase 2 dias antes dela ir para o hospital, para fazer a bolsinha da fralda. Então, coloque-se no seu lugar. Você é filho. Tem hora que eu deixo ele opinar. Tem hora... Então, dessa forma, eu estou estabelecendo para ele limite. Isso já é coisa antiga, tá? Mas eu estou estabelecendo limite para ele e não permitindo que ele venha querer misturar a historinha dele, que não tem um boleto para pagar, com a história nossa, que tem 29 anos de história. Ele tem 21 anos de vida. Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito duro, mas isso faz com que ele nunca vai dar trabalho para a gente mais nessa área. Tanto é que nunca mais, isso já faz alguns anos, ele nunca mais falou isso, porque ele entendeu que ele tem o lugar dele e que ele precisa respeitar a história dos pais. Ainda que ele não concordasse, existe uma razão pela qual eu quero dar tudo que eu puder e tudo que ela precisar. Já teve vezes dela... Talvez você já passou por isso, de estar num lugar com um bracinho assim, sem poder abraçar. Sabe por quê? O desodorante estava no finalzinho, no limite da honra. E você usou o limite da honra, só que não foi o suficiente para aplacar a sua honra. E se você fizesse assim para abraçar alguém, você ia acabar com a honra dos outros. Então, meu irmão, deixa a tua mãe cheirosa agora. Deixa, eu quero o creme da vaquinha. Dá o creme da vaquinha para ela. Você está entendendo? Aí eu brinco para ele. Eu já falo assim, quando ele vem, cuide. Já sabe o que é, né? Cuida da sua vida. Cuide do papai e da mamãe. Mas no que tange a questões que você sabe, conhece a história,
Você tem que focar na sua, porque você ainda vai ter que arrumar uma namorada para honrar a tua namorada. Aí eu falei para ele, te prepara que esse tipo de comportamento, elas dobram, tu vai dar tudo para tua namorada. Aí para tua mãe tu não quer dar, te orienta, rapaz, toma vergonha na cara. Eixe, nunca mais. Vai fazer uns 5 anos que ele não se mete mais nessa história. Entendeu? Filho no lugar de filho, pai no lugar de pai, história tem que ser respeitada. Vamos fechar. Sim, pode falar. Cadê o... Peraí, irmã, cadê o microfone? Senão o pessoal da live não vê. Tá, já louvor. Tá. Aqui, da irmã. Ela sempre cheirosinha, 94 anos. Aí eu abraçava ela e falava assim, você é tão gostosinha, tão cheirosinha. Não, uma senhorinha que eu conheci. Aí ela falava assim, claro, irmã, eu não quero ficar mofada. Então, aí quando eu passo o perfume que as crianças, neto, alguém fala, ih, tá tão cheirosa. Eu falei, claro, eu peguei o exemplo da irmã, eu não quero ficar mofada. Já pensou porque aquela pedrinha pedidinha, né? Mas sabe o que é isso? Você decide. Você decide. Entendeu? A partir de hoje, tome a decisão da sua vida de fazer o que você sabe que precisa ser feito. Não culpe ninguém. Tome a rédea da sua vida. Se vocês fizerem isso, a gente está aqui brincando, eu quero até explicar aqui para a filha da irmã Vanusa, que a gente brinca, porque como é ensinamento, então, e eu estou tocando em assuntos sérios, que são famílias. Então, a gente está brincando, mas no fundo, a gente sabe que se a gente tivesse posicionado dessa forma, a gente não estaria sofrendo algumas coisas. Você sabe, no fundo, que a sua desorganização está atrapalhando a sua vida toda. Você sabe que a sua permissividade, não botar limites, você está sofrendo. Então, qual é o certo? Deus, sabendo de como vocês estão vivendo, Deus está trazendo um ensinamento para dizer assim, final do ano, ajeita a tua vida, estabelece como princípios e entra um novo ano desejando uma postura nova, uma atitude nova, uma energia nova, uma arrumação nova, uma postura entre família nova, entre casamento novo. Se vocês fizerem isso, vocês vão governar a vida de vocês, vocês vão ver. Em um ano, vocês vão adquirir, melhorar coisas que vocês talvez ficaram a vida toda para conseguir. Quem está entendendo, diga amém.